Oi, pessoal. Para esse vídeo, nós separamos um assunto muito importante sobre funções de mais de uma variável. No nosso caso, funções de duas variáveis. São as famosas curvas de nível. Então, inicialmente, eu quero definir para você o que é e depois vou dar uma explicação básica e vamos ver se vai ficar claro. Primeiramente, a gente tem uma função definida em algum domínio do R2. Nota, então, que a nossa função tem duas variáveis e ela cai em valores reais, ela toma valores reais, certo? Uma curva de nível no nível K da função f nada mais é do que os pontos do domínio, ou seja, os pontos que estão lá no R2, dentro do domínio dela, tal que a f de xy é precisamente igual a K. Então, por exemplo, uma curva de nível no nível 2 são todos os pontos do plano, ali do domínio da função, tal que a função naquele ponto seja igual a 2. Para a gente exemplificar melhor, eu acho que uma motivação muito grande é a cartografia, em que eu acredito que todo mundo já tenha visto um mapa em relevo, mais planificado, e eles usam as curvas de nível. Então, eu vou colocar aqui uma montanha, só como um exemplo. Vamos pensar que o meu domínio é a região aqui, a base de uma montanha, e eu vou colocar aqui os eixos. Furando aqui a minha montanha. E para cá. Vamos pensar que eu tenho uma montanha e eu coloquei um sistema de eixos aqui bem orientados. E aí, o que a gente quer? Bom, se isso daqui for o domínio D, essa parte aqui embaixo do plano for o meu domínio, eu sei que para cada ponto eu tenho uma altura da montanha correspondente. Essa altura, então aqui eu vou ter um ponto xy, e essa altura vai ser o que eu vou chamar de f de xy. Nota, então, que o gráfico da minha função é exatamente a superfície da montanha, aquela casquinha que separa a terra do ar. Isso seria, como a gente pensasse numa função de duas variáveis, o levantamento de uma região do plano. Da mesma forma que em uma variável você pega um segmento de reta talvez e levanta e tal, aqui ela ficou deformada como uma montanha. E o que é uma curva de nível? É simplesmente você pegar, se a sua f é uma altura, o que você quer saber é quais são os pontos do plano que vão incidir numa mesma altura. Então, o raciocínio que a gente pode fazer é um raciocínio meio reverso aqui. Pensa numa altura por aqui assim. Por exemplo, essa altura eu vou chamar, essa altura toda eu vou chamar de K1. E quem é a curva de nível da f no nível K1? É só você cortar a montanha aqui nessa altura. Quando você corta, você tem os pontos da função. Algumas pessoas acham que esta é a curva de nível, mas não se engane, a curva de nível está lá embaixo, no seu domínio. Então, a gente vai descer com a sua curva aqui embaixo. E, bom, aqui, essa é a curva de nível CK1 de f. Aqui embaixo. São todos os pontos do domínio que vão dar numa altura aqui, como a sua função é uma altura, que vão dar numa certa altura constante igual a K1. E você pode fazer mais. Você poderia ter uma outra altura aqui, K2, por exemplo. E, aqui eu já tenho todos os pontos que dão numa altura e aqui tem mais um pouquinho. E nota que agora a sua curva de nível, de fato, são duas curvas desconexas. Então, aqui você vai ter a K2, a curva de nível para cá e para cá. A junção disso é o que a gente chama de CK2 de f. Nota, todos os pontos do domínio, tal que a f vai levar sempre numa certa altura, K2. Obviamente, se esse domínio D aqui fosse, por exemplo, uma chapa metálica, e você estivesse tratando da temperatura, isso também pode dar um gráfico com todas as temperaturas da chapa que podem estar variando aqui, enfim. E aí as curvas de nível seriam, por exemplo, as isotermas da chapa. Então, as curvas de nível, bom, para cada função, para aquilo que ela estiver modelando, você vai ter uma interpretação diferente. Mas eu acho que aqui, com esse modelo, já está mais ou menos claro. E a gente quer estudar isso numa função particular, numa função até simples, mas eu vou fazer uma conta para a gente ver se a gente acha essas curvas de nível. O meu exemplo aqui vai ser uma função que está definida em todos os reais. Então, meu domínio aqui é o mais amplo possível. Desculpa, em todo R2, em todo o plano R2, nos reais. E a função que eu vou colocar aqui agora é uma função razoavelmente simples. É f de xy igual a x vezes y. Pronto. Vamos estudar pelo menos uns 2 ou 3 níveis para a gente dar uma olhada em como é que faço essas curvas de nível. Então, quem seria a curva de nível C1
de f. Ora, a curva de nível C1 de f seriam os pontos x, y agora do plano, tal que a f de x, y tem que ser exatamente 1. Basicamente é isso. E quem é a f de x, y? A f de x, y, se você tem f de x, y igual a x vezes y, isso daqui tem que ser exatamente 1. E o truque que eu te dou é, tente isolar o y. De repente você vai achar uma curva de y com respeito a x, ou tente isolar o x, enfim. Se você consegue isolar aqui as variáveis, vai ficar mais simples. Então eu vou assumir primeiramente que o x não é zero, e vou isolar o y para esse caso. Os casos x igual a zero e y igual a zero são simples, já adiantando, porque a função vai dar zero, ok? Então, para esses casos eu não estou tão preocupado. Mas se o x for diferente de zero, nesse caso aqui, eu vou ter y igual a 1 sobre x. E essa curva aqui, pessoal, é bem famosa, certo? Essa curva é simplesmente uma hipérbole, tá? Claro que dava para fazer a curva de nível C2, por exemplo. Eu poderia fazer a curva de nível C2F. E a curva de nível C2 vai ser a mesma coisa, somente alterando aqui para o 2. Então, a equação que eu tenho para a curva de nível do nível 2 é 2 sobre x. E é outra hipérbole. Tudo bem? E para eu terminar os 3 que eu quero fazer a curva de nível no nível menos 3, para fazer um negativo também. E no nível menos 3, é claro que você tem que ter o x, y igual a menos 3. E daí você isolando, claro, tomando que o x não pode ser zero, né? Não tem nem como. O y seria menos 3 sobre x, ok? Você fala, professor, mas olhando assim para essa função, como é que mais ou menos seria o gráfico e tal? Eu tentei desenhar aqui um gráfico e pelo menos no primeiro octante aqui, no primeiro quadrante em cima do plano, a gente pode ver algumas propriedades, pelo menos para a gente mais ou menos testar as coisas. Então veja, no nível k igual a 1, eu já descobri que aquilo é uma hipérbole 1 sobre x, certo? A função em y. Então no nível k igual a 1, eu vou desenhar aqui para você, aqui eu coloquei o gráfico mais ou menos assim. Você tem que pensar que é uma superfície, é uma casquinha que está passando por aqui, tá? Eu limitei, é claro que a função ela vai indefinidamente, mas para a gente fazer um estudo. Então veja, se eu cortar aqui exatamente no k igual a 1, isso significa que eu estou, na minha imagem, pegando o valor da f exatamente 1. É eu pegar o gráfico da função e cortar, pegar a curva que deu no gráfico, abaixar, projetar no plano. A projeção no plano é a curva de nível. Então essa curva aqui, como eu já sei, ó, ela vai ter, tem que passar aqui, ela vai ter que dar ela vai sair por aqui. Ela tem que dar aqui embaixo uma hipérbole. Essa é a curva de nível para k igual a 1. Para k igual a 2, por exemplo, seria mais aqui em cima, certo? Então ela teria que ficar mais aqui para cima e eu projetando, ela ficaria mais para cá, outra hipérbole. E assim vai. Conforme você vai subindo aqui, você vai tendo hipérboles mais afastadas. Claro que aqui eu só desenhei uma folha da hipérbole. O gráfico da função, lá no terceiro quadrante, ele também sobe, e se você cortar, vai ter a outra parte lá. Tá certo? Você fala, professor, e para o k igual a menos 3? Para o k igual a menos 3, essa função aqui ela desce aqui para baixo no outro quadrante para cá e ficaria um nível aqui embaixo. Então, se eu cortasse aqui a função, ficaria uma curva aqui que eu projetaria no plano desse outro lado. E, bom, para a gente ter uma noção melhor ainda, eu fiz aqui, por que não, um esboço das curvas de nível, agora sim no domínio da função. Sempre para você se lembrar que a curva de nível a gente tem que ver no domínio e não em cima do gráfico. Então veja, com a função que eu tenho, é claro que uma das curvas de nível já é para o nível 0, que vai dar justamente os eixos, eu desenhei aqui de branco. Então quando o k é 0, a curva de nível no nível 0 é x vezes y igual a 0. Ou seja, ou x é 0 ou y é 0, ou talvez os dois, que seria esse ponto. Mas no nível 0 são os eixos. Então aqui eu já posso colocar os eixos e o k igual a 0. Depois disso, para k igual a 1, quando o k é positivo, eu sei que o x e y têm o mesmo sinal, então eles podem ser ambos positivos ou ambos negativos. Portanto, essa hipérbole está no primeiro e no terceiro quadrante. Veja, o k igual a 1 é a parte em amarelo. O k igual a 2, como a gente já viu, vai dar uma afastada, mas nós temos aqui a parte azul. E para o k igual a menos 3, você sabe que o sinal do x e do y tem que ser diferente. Então, coloquei aqui no segundo e no quarto quadrantes. O k igual a menos 3 também é uma hipérbole ainda um pouquinho mais afastada, porque o módulo do menos 3 é maior ainda. Tá bem claro?
Eu espero que isso dê uma clareada nesses conceitos. Com mais tempo você vai ver mais sobre curvas de nível, você vai ver como essas curvas são importantes, como elas se relacionam com outros conceitos da matéria, do nosso curso. E tenho certeza de que fazendo muitos exercícios você vai ficar craque. Obrigado pela atenção e até uma próxima.